tentando, eu tô aqui prestando muita atenção no que você está falando. Sim. Eu estou pensando aqui o seguinte, tá? Quem está nos assistindo, né? Às vezes pode ser um pequeno, um micro ou um grande investidor, né? Digamos que seja um jovem, né? Você falou que a gente tradicionalmente não tem hoje o hábito de guardar dinheiro, é verdade, porque na minha geração, talvez na sua, na do Rodrigo, a gente era incentivado a adquirir bens materiais, principalmente imóveis. E então essa questão, por exemplo, eu recomendo sempre para minhas filhas começarem a trabalhar, falar, guarda 10% no mínimo do que você ganha e deixa lá, faz de conta, você ganhou R$100, não foram R$100, foram 90. 10% você deixa lá. Um dia, esses 10%, esses R$10 que hoje não valem nada, vai poder valer muito, porque a soma desses 10 com mais 10 com mais 10, um dia pode significar um patrimônio razoável. Sim. Essa cultura eu aprendi ouvindo pessoas me falar. Isso não vem de uma geração que não era assim como eu acabei de dizer. Mas digamos então que esses jovens que estão começando a trabalhar, estão começando a ganhar dinheiro, ou alguém que já está no meio da carreira, e falar, poxa vida, eu acho que eu vou guardar dinheiro, porque eu quero ter uma aposentadoria mais tranquila. Então, como que faz isso? Assim, de uma maneira bem prática, porque a maioria das pessoas, todas essas operações que você está mencionando, algumas eu ouvi falar, outras eu tenho um pouco mais de conhecimento porque também ouvi falar, alguém me ensinou, e algumas eu nem sei o que é, né? Sim. Então, para atender também essa parte dos espectadores que estão... porque acho que a proposta seria motivar essas pessoas a serem investidores, não é isso? Sim. Então, o que a gente poderia dizer? Como é que começa a fazer isso? Se ele precisa de muito capital, pouco capital? Qual é esse capital? Ele pode começar com R$1.000 ou ele precisa de R$100.000? Porque às vezes ele acha que é complicado, né? Que é difícil. Exatamente. É isso que vamos eu queria desmistificar um pouco essa... Eu digo que só não guarde dinheiro quem não quer. Uhum. Hoje, se você for num McDonald's, você gasta 50 conto no lanche. Tá. Existe um ativo que não era negociado para pessoa física, né, que não era liberado, hoje ele é liberado, chama-se título público, né, que a gente chama de tesouro, algumas pessoas chamam de tesouro direto. Você consegue comprar uma fração de um título público hoje, que em média aí você tem de 45, 47 reais você compra um título público. Na cadeia de garantia, quando você pensa em segurança, título público federal, ele é garantido pela União. Pelo Tesouro Nacional. Sim. E quando você investe em previdência privada, 85%, 90% dos fundos de previdência investe em títulos públicos federais. Então vamos explicar para as pessoas o que é um título público federal. É o dinheiro que o governo pega para poder fazer o negócio dele, fazer a União, o país andar. Ele precisa de dinheiro. Então ele pega dinheiro, tanto de pessoa física hoje quanto pessoa jurídica. Ele dá o título, uma LTN, uma LFT, que seja. Do Tesouro Nacional. Ele entrega esse título para a pessoa e pega o dinheiro. Nesse título vai ter uma rentabilidade fácil, ou um pré ou um pós-fixado, não importa. E esse dinheiro, ele vai voltar para você quando o título vencer. De 5, 10, 15, 20 anos, você tem título aí até 2050, você tem título lançado. Então, essa cadeia que o governo hoje liberou, essa cadeia de negócio, hoje uma pessoa com R$50 consegue investir. Então as pessoas elas têm muito medo de investir dinheiro para perder. E normalmente quem tem medo de perder, perde. Por que ela perde? Porque ela não investe. Você não pode ter medo de ganhar dinheiro. Você já viu alguém ganhar dinheiro com medo de ganhar dinheiro? Não consegue, ninguém faz isso. Tá, mas vamos dizer, a pessoa comprou aquela LTN lá. Sim. E perdeu dinheiro. Como? Existe aí um momento que um título público, se você resgatar ele antes do vencimento, você acaba perdendo dinheiro. Por quê? Porque o mercado ele tem o que a gente chama de... é um mercado de balcão. Sim, não, aí dá para entender, porque, é claro, se você comprou um título você pede para mim, não, Paulo,
eu preciso de R$1.000. Aí eu falo, tá bom, mas quanto tempo? Você fala 30 dias. Aí você chega depois de 15 dias e quer receber o dinheiro, eu vou falar, poxa, não, vai ter uma... Porque vou estar quebrando aquele contrato. É o que acontece com a LTN. Se o cara colocou lá para tanto pré como pós-fixado para 10 anos, é 10 anos. Você tem que sentar na cadeira e ficar quietinho lá esperando 10 anos. O título público foi feito para você investir, deixar o dinheiro lá não mexer. Quer dizer, parar do modo de falar. Ele vai rendendo. Tem que esperar o vencimento. Então, o que eu sempre digo, Paulo? Quando você quer investir, você tem que investir diversificando o seu portfólio. O que é isso? Você pega R$100, você coloca metade disso ou tudo em título público. O mês que vem, quando você pegar mais R$100, não ponha em título público. Põe em outra modalidade. Põe em outro título privado, né, que você consiga ter uma rentabilidade parecida. Chegamos onde eu queria. Sim. E aí é que entra a Mirai. Sim. Quer dizer, eu tenho dinheiro lá. Chego para você e falo assim, ó, mês passado eu tinha 50, você me falou, comprei título público. Tem mais 50 aqui. E agora, o que eu vou fazer? É essa assessoria que vocês dão. Isso, fala, olha... Tem isso, a nossa indicação é essa daqui. A gente vai respeitar o perfil do cliente, claro. Se ele pode investir naquele produto. A gente vai sempre trazer para ele um produto que seja adequado ao nível de investimento dele. Se ele faz uma diversificação de carteira, título público, CDB, uma LCI, uma LCA. O que é LCI? Leite de crédito imobiliário. Sim. LCA, leite de crédito do agronegócio. Então você está incentivando setores da economia com o seu dinheiro. Né? Existem alguns títulos que, exemplo, a LCA e a LCA não tem imposto de renda, mas eles pagam menos do que um CDB. Se você pega uma debênture, existem diferenças de debêntures, exemplo, a debênture incentivada é aquela que não cobra imposto de renda, porque é um setor da economia que vai investir, tipo, por exemplo, vai aumentar um porto, né? Lá o Porto de Santos, os caras vão investir lá, vai aumentar o porto. Isso deveria ser um trabalho do governo. Não faz, então a iniciativa privada faz. Então existe, né, uma compensação para você. Você vai pôr dinheiro aí, não vou te cobrar imposto em cima disso. Então você tem N produtos de renda fixa para investir. Você tem, não existe um e isso vocês vão indicar para o cliente? Eu vou trazer para ele o que existe... O que eu faço, Paulo? Eu nunca chego para uma pessoa que a gente chama de prospect, né, um cara que eu quero trazer para minha base, para ser meu cliente. Eu vou conversar com ele, eu vou entender qual é a necessidade dele e aonde ele quer chegar com os investimentos dele. Marcelo, olha, eu não gosto de risco. Não gostou de risco, renda variável, eu já ponho de lado. Marcelo, ó, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho minha família, eu quero ter uma aposentadoria, eu quero ter um dinheiro guardado que eu possa, né, receber ele de uma vez só ou não, o que eu preciso fazer. Então eu vou primeiro entender a necessidade do cliente. Isso é o perfil que você falou lá no começo. Você formou o perfil personário lá, né? Esse perfil eu traço para poder trazer depois para você num segundo momento, né, o que eu entendo ser mais adequado para você como investidor. Aí você fala, Marcelo, eu queria colocar nesse. Você fala, ok. Então esse seu perfil, esse produto aqui não é tão indicado, tá? Mas se você quiser vai ter que mudar o perfil, mas não é tão indicado. O que para você ser um produto indicado são esses aqui. Então eu trago para o cliente. Essa assessoria você que traz tudo. E o mais legal é que vai lá no seu escritório aqui na Granja Viana, né? Não é nada... É olho no olho, né? É aqui pertinho. Marcelo. Eu falo que antigamente eu saía da minha casa e chegava lá onde eu estava, na Vila Mariana, demorava 1h30. Não aguentava mais tanto trânsito. Abrimbo, me diz uma coisa. E a garantia que esse investidor vai ter? Porque isso é muito importante. Eu estou perguntando coisas que eu estou imaginando aqui que o pessoa que está nos assistindo está pensando lá, né? Fala, poxa, tá bom, eu peguei meu dinheiro, fui colocando lá mês a mês, né? Passam anos, né? Como que funciona a garantia desse dinheiro? Você falou, letra do CDB é garantido pelo Tesouro Nacional, é isso? O CDB é um título privado. É título privado. Então a LTN que é garantido pelo Tesouro Nacional. Isso. Tá, que é letra do Tesouro Nacional. Quando você fala em título público, sempre federal. Sempre federal. Esses são garantidos pelo Tesouro Nacional. O CDB ele é um título privado. Então a garantia dele é feita por uma instituição. Banco, né? Sim. Os bancos lançam. O banco sempre fala dele, né? Certificado de depósito bancário, se não me engano. Isso.
Você tem financeiras que lançam alguns títulos também, mas, enfim, existe uma instituição chamada FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Essa instituição tem N parceiros que depositam dinheiro lá para fazer garantia dos títulos que eles lançam no mercado. Então, se você pegar um exemplo, um CDB, o CDB tem garantia de R$250 mil, não importa quem seja o emissor. Sim. Né? E quem que garante isso? É o Tesouro Nacional? Não, o FGC. O FGC fundo... que garante, Fundo Garantidor de Crédito. Tá. É uma instituição privada. Tá. Né? Ele que garante sua aplicação nesse como se tivesse título. Um clube de bancos, tá certo? Aí Sim. quebrou um. Sim. Os outros vão pagar esses títulos dentro dessa qualificação, dentro dessas características. Como se fosse um seguro. É um seguro, tá. É como se fosse um seguro. Que é bancado pelos bancos mesmo, pelos próprios bancos. Então, até 250 pau você está garantido com aquele CDB. Tá. O que eu digo muito para meus clientes é nunca coloque todo o teu dinheiro num único lugar. Sim. Nunca faça isso. Várias a não operações. ser que você tenha Nunca coloque os ovos numa muita mesma certeza que cesta. você está fazendo. Às vezes o cara acerta o pé e acerta bonito. Né? Ele quer comprar uma ação e compra tudo aquela ação, não fala para mim e dá certo. Né? Mas é sorte, né? É sorte, Quer Paulo, dizer, é sorte de ter escolhido aquilo que tecnicamente estava correto. O que eu digo muito, principalmente para os meus clientes, né, para os meus amigos mais íntimos, se você quer ficar bom em alguma coisa, você precisa estudar. Ninguém chega aqui, eu ouvi falar, o fulano não sei aonde, na internet falou que é para comprar tal papel. Não faça isso. O que você tem que fazer? Às vezes você está dando saída para os caras. Você está comprando um negócio que daqui a pouco vai desabar na tua cara. O que você tem que fazer é estudar um ativo. Você tem que namorar aquele papel, acordar, ficar olhando para ele, a oscilação dele, quanto que ele vai e volta, quanto que ele negocia no dia, né, em termos de ações, se 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de ações negocia no dia, né, a flutuação dele comparado a outros ativos do mesmo setor, comparado se de repente ele faz parte do índice Bovespa, né, que tem algumas ações que fazem parte da carteira teórica do índice Bovespa. Então ela reflete a oscilação desses ativos. E às vezes o índice está subindo e esse papel não está subindo tanto. Se for um problema, for algo pontual, exemplo de uma saída de alguém grande desse papel, ele vai subir depois junto com o índice. Então, nesse momento, eu que namoro esse papel, sei que isso vai acontecer. Eu vou comprar esse papel. Sim. Mas, Paulo, isso aí não seria porque isso aí é o aluno genial, né? O aluno que fica estudando. Esse aí não é a Mirai. Porque eu, por exemplo, sou advogado. Aí eu chego lá para você e falo, seu Carlos, eu não quero estudar mercado de investimentos, eu quero contratar alguém, que eu acho que é aí a sua função, eu estou falando isso para o cara lá de casa, o pessoal lá de casa. Então, confio em você, confio na Mirai. Olha, eu tenho aqui X reais, tá? Pode ser 10 reais, pode ser 1 milhão de reais, e eu quero que você aplique isso de uma maneira segura. Eu não quero correr risco de perder nem R$1, tá? Então você vai fazer uma aplicação conservadora, que eu acho que o mercado fala, não é isso? E aí você vai traçar, quer dizer, agora, onde investir, qual título comprar, em que quantidade, com qual variação, esse não é o trabalho da Mirai? Sim, é o trabalho da Mirai, trazer para o cliente a melhor solução para ele financeira. O que a gente vai garantir o investimento dele, que dê lucro e que seja garantido, que ele está numa posição confortável. Sim, assim, a gente sempre entende que o cliente ele tem a decisão final em todo investimento que ele vai fazer com a gente. Então a gente sempre trabalha, né, com as carteiras sugeridas da corretora ou algum tipo de operação estruturada que vem através da corretora por indicação dos analistas, sim, da Mirai, dos nossos analistas, que é o cara que vai lá, estuda o papel, que ele olha gráfico, que é o aluno genial. Sim, tá cheio de gêniozinho lá trabalhando. É o cara que olha o balanço da empresa, ele fala, sabe aquele cara que pega assim uma lupa e começa a olhar dentro do balanço da empresa e fala, mano, essa empresa está muito boa e o mercado não está vendo. O setor que ela atua está em expansão. Hoje, você falar em inteligência artificial, se uma empresa brasileira conseguir trabalhar como algumas empresas americanas que já estão trabalhando com isso, os caras vão arrebentar, porque é o mercado do momento. Às vezes você fala, né, nas startups, né, empresas pequenas que estão começando agora, então são ramos da atividade econômica que a gente sempre tem que olhar com muito carinho. E a gente perde algumas oportunidades às vezes porque a gente não quer fazer esse serviço. Posso e na soltar um Mirai pouquinho? nós fazemos, sim.